Por detrás de cada não que existe na lei de Deus, há uma proteção, há uma bênção. Quando Deus diz assim, não matarás, Ele não só está impedindo que você tire a vida de alguém, como Ele está proibindo todos os bilhões de habitantes da Terra a tocar na sua vida. Entendeu? É uma proteção para você. Quando Deus diz não, Ele está proibindo que qualquer pessoa tire a sua vida. Quando a lei diz assim, não adulterarás, Ele está proibindo qualquer homem tocar na sua esposa. Não é isso uma proteção? Por detrás de cada não de Deus há uma proteção. Então Deus cria a lei como uma cerca para nos proteger, para evitar o sofrimento e a morte. E de fato há promessas, de que se nós obedecermos a Deus, nós vamos viver, teremos vida longeva e até a nossa quarta e quinta geração será abençoada pela vida em consonância com a lei de Deus. Um detalhe a mais, o juízo de Deus que vai usar a lei como norma, ele acontece em 3 fases. E nós precisamos, dentro da Bíblia, descobrir quais são essas fases. Então vamos para o primeiro texto que vai falar da primeira fase. A primeira fase do juízo de Deus nós chamamos de juízo pré-advento. Por que pré-advento? Porque é um juízo que acontece antes que Jesus volte. E nós chamamos a volta de Cristo de advento. O advento de Cristo, a vinda de Cristo. Então, antes que Jesus volte, ocorrerá a primeira fase do juízo. É chamada de pré-advento ou também de investigativo. Por quê? Porque vai investigar o caso para saber quais pessoas serão salvas. Aonde está a base bíblica para essa primeira fase do juízo? Vamos para o livro do profeta Daniel. Lá no Antigo Testamento, Daniel, no capítulo 7, verso 9 em diante. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo. As suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Assentou-se o tribunal. Daniel capítulo 7 está introduzindo o juízo de Deus. Quando Deus e Cristo se reúnem, e ali está um tribunal, e ali estão os livros. Que livros são estes? São chamados na Bíblia de livros de registro. O que eles registram? As obras de cada ser humano. Para quê? Para no juízo serem abertas. Então, tudo o que nós fazemos é registrado pelo céu. E uma vez registrado, esse registro será usado no dia do juízo. Então, Daniel 7 está tendo uma visão do juízo pré-advento. Os casos serão analisados para saber quem se salvará e quem será condenado. Esta é chamada a primeira fase do juízo. Quando ela acontece? Ela está acontecendo agora. Por quê? Porque ela tem que acontecer antes que Jesus volte. Então, vivos e mortos, eles terão que passar por essa primeira fase. Mas como acontece o juízo de alguém que está vivo? O nosso caso permanece em aberto. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, eu vou explicar um pouquinho melhor o juízo de quem está vivo. Porque o juízo de quem já morreu é mais simples, porque ele já selou suas obras, ele não pratica mais nada. Então é mais fácil decidir o caso. Mas como se processa o juízo dos vivos? Terminamos o primeiro bloco falando a respeito do juízo. E como se processa o juízo de quem está vivo? Pois bem, o juízo de quem está vivo, ele permanece em aberto até que pelo menos 3 coisas aconteçam. Primeira, a pessoa morra. Quem está vivo, o juízo permanece em aberto.
Quando a pessoa morre, ela morre salva ou morre perdida. Como ela não fará mais escolhas, o caso foi definido. Qual é o segundo evento que determina a salvação ou a perdição de alguém? Nós chamamos de fechamento da porta da graça. E já explicamos isso para vocês em outro momento. Jesus está hoje no santuário, como nosso advogado. Mas ele em breve vai deixar o santuário para voltar à terra. Quando Jesus deixa o santuário, termina a sua expiação, o seu trabalho sacerdotal. Aí todos os casos foram decididos, para a salvação ou para a perdição. Quem o aceitou como advogado enquanto ele estava no santuário, será absolvido. Quem não o aceitou, será condenado. Mas há um terceiro evento que pode levar uma pessoa à condenação, mesmo antes da volta de Cristo e mesmo antes da morte. É o pecado contra o Espírito Santo, que já estudamos aqui. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você insistir num pecado conhecido e insistir com tal frequência que você não ouça mais a voz do Espírito. Quem comete esse pecado não pode mais se arrepender, porque o Espírito Santo é o agente regenerador, é o agente que nos leva ao arrependimento. Se ele não mais fala ao meu coração, eu não posso mais me arrepender, eu estou condenado. Então, o juízo do investigativo ou pré-advento, ele está agora acontecendo. Isso quer dizer que nós que estamos vivos, estamos tendo o nosso caso julgado. Então, ontem, quando você foi dormir salvo ou perdido, dependendo de como estava a sua vida espiritual. E essa é uma questão íntima, é você com Deus. Agora, quando o dia amanheceu hoje, o que ensina a palavra? As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, quando você acordou e você está vivo, você então agora tem novamente a chance de se aproximar de Cristo, se estava longe, ou continuar perto dele, se estava perto. Então, o nosso caso permanece em aberto, até que alguma dessas coisas aconteçam. Mas nós estamos sendo julgados. E hoje, para que eu esteja salvo, o que eu preciso? Ter a minha vida em harmonia com a palavra de Deus e de uma forma mais específica com a lei de Deus. Vou ser mais claro. Se a norma de Deus para o juízo é a lei, e a lei diz que é pecado desonrar pai e mãe, vamos supor que eu hoje acorde e maltrate meu pai ou minha mãe. Eu estou em pecado. E enquanto eu não buscar o perdão de Deus e abandonar essa prática, eu estou condenado no juízo divino. Por quê? Porque a norma é a lei. Vamos supor que você acordou hoje, alguém acordou e você blasfema contra o nome de Deus. E o mandamento diz, não usarás o nome do seu teu Deus em vão. Você está em pecado. O juízo condena você. A menos que a situação mude, você hoje está condenado. Agora você está com a vida em harmonia com a lei de Deus. Você hoje está salvo. E nesse momento, o juízo está acontecendo. Então é assim que se processa o juízo de quem está vivo. Leônidas. Pastor Arilton, dentro desse ensino do juízo, nós podemos aprender que todas as coisas virão a juízo que nós praticamos. Certo. E estudamos hoje, inclusive, as palavras frívolas. E nós vivemos no dia a dia, né? No nosso dia a dia, às vezes é conversando com as pessoas, às vezes acabamos por se envolver numa conversa onde de repente existem piadas, né? Às vezes até desagradáveis, vários tipos de situações, né? Às vezes nós assistimos um programa que de repente não é adequado, não é salutar para a nossa vida. A minha pergunta, a minha dúvida é a seguinte: podemos nós sermos condenados por participar, às vezes, de determinadas piadas, por assistir, às vezes, determinados programas, ou nas redes sociais, nos envolvermos, de repente, com algum debate que não agrade a Deus? Diante do juízo, que vai ser pelas obras, nós devemos buscar um ponto de equilíbrio. Eu acho que esse ponto é o seguinte:
Ninguém vai ser salvo ou condenado por um ato isolado. Eu não acredito que um pecado isolado vai tirar você do céu. Um ato isolado vai pôr ou tirar você do céu. Na realidade, é o Espírito que nos conduz. É a forma como a nossa vida é conduzida. Você, quando olha os grandes homens do passado, os grandes modelos e heróis que nós temos na Bíblia, eles eram homens falhos. Falharam, caíram, pecaram. Mas a virtude desses homens é que eles sempre retornavam para o Senhor. Eles sempre buscavam ao Senhor. Eu não acredito que o salvo, ele tem uma vida de impecabilidade. Mas ele, quando comete o que é errado, ele se volta para Jesus. É o Espírito Santo que vai nos dando essa aguçidade espiritual para saber em que ambiente está, que tipo de conversa levar, que tipo de coisas assistir. É o Espírito que vai nos dando essa aguçidade. É claro que você não está impedido de, caminhando numa rua, entrando num comércio ou dentro de uma casa, se deparar com uma cena imoral que você não deveria ter visto. Mas você não provocou isso. Então, o ser tentado não é pecado. Agora, eu devo evitar essas situações. O problema é de você permanecer na prática do pecado. Esse é o problema. Então, eu tenho que buscar viver sempre próximo de Jesus, porque o Espírito vai me dizer quais são os limites, o que é certo e o que é errado. O problema é que a gente vive, às vezes, tão longe de Cristo, não tem contato com a palavra e não ora, que todas as coisas parecem ser comuns. Aí as coisas permissivas começam a parecer comuns. Esse é um problema. Um dia, eu ouvi um pregador, no seu sermão, dizer que nós não devemos pedir perdão constantemente. Eu pergunto, se tratando de juízo, devemos ou não pedir perdão todos os dias, uma vez que nós vivemos como se no campo de batalha, uma batalha espiritual, assim dizendo. Às vezes nós não queremos cometer um erro e acabamos por cometer o erro. E por mais que vigiamos, passa um tempo, às vezes praticamos o mesmo erro. Devemos pedir perdão constantemente, ou essa pregação que eu ouvi deste determinado pregador, ela está errada. Você lembra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele fala sobre a luta das duas naturezas e do bem que ele quer fazer ele não fazia, mas o mal que não queria isso ele fazia? Nós vivemos nesse mundo. Agora, todas as vezes que o ser humano peca e tem consciência disso, ele tem que buscar o perdão de Deus. A palavra ensina que 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes ele se levanta. O levantar é o buscar o perdão divino. Agora, se eu tenho consciência de um pecado que eu cometi e não busco de Deus o perdão, como eu espero a absolvição no juízo? Então, não importa quantas vezes eu peque no dia, para cada pecado que eu cometer, deve haver uma confissão. E sabe que nós deveríamos pedir a Deus até perdão por aqueles pecados que nós cometemos de forma inconsciente? Porque você pode sim cometer um pecado inconsciente. Devemos pedir perdão também por esses. Então, se você pode listar o que você fez de errado e pedir perdão a Deus, faça. Agora, nós podemos pedir perdão também pelos pecados que às vezes inconscientemente cometemos. Aí eu volto àquele argumento. Às vezes a nossa aguçidade espiritual, ela é tão frouxa que a gente está às vezes num caminho distante de Cristo e não percebe. Esses pecados inconscientes são os pecados ocultos? Podem ser os pecados ocultos ou aqueles pecados que Paulo diz que não é para a morte. Lembra que Paulo diz que há o pecado para a morte e o não para a morte? O pecado não para a morte é o pecado que você comete às vezes inconscientemente. E o pecado para a morte é o pecado consciente. Então nós temos que buscar perdão todos os dias desse pecado. Ok. Certo? Eu tinha aqui uma... Lindinalva. Pastor Arilton, eu leio aqui em 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
Eu entendo que esse capítulo aqui, nos dá esperança de que todos nós vamos para o juízo, vamos ser julgados. Claro, todos nós seremos julgados. E o que Paulo está fazendo uma comparação aí é que nós podemos ser afetados na nossa vida. Mas se a nossa vida está escondida em Cristo, se nós estamos ligados a Ele, nada nos afeta, mesmo a provação do presente. Porque a aprovação do presente, como ele está dizendo, o sofrimento que eu posso ter aqui, que o pecado provoca na minha vida, não pode ser comparado ao eterno peso de glória que eu vou ter na eternidade. Então nós podemos estar perto de Jesus para evitar que o mal nos alcance. E de fato, santificação é isso. Lembra que nós falamos que no presente, santificação é como Deus nos salva? E o que é ser santo? Não é não ter pecado, mas é você ficar perto de Jesus. Lembra da história que Jesus contou? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem não estiver ligado a mim, esse morre. Então só há um caminho para nós nos protegermos de toda a maldade que há no mundo. É o estar ligado a Cristo. E de fato, você só peca quando você se desliga de Cristo. Porque na presença dele, ninguém consegue pecar. Você, para pecar, tem que se afastar dele. Então, amigos, esse primeiro juízo, essa primeira fase, ela vai levar todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo a juízo. E aqueles então que aceitaram a Cristo, que viveram os princípios da sua palavra, eles serão declarados justos e salvos. Agora, qual será então a segunda fase do juízo? E aqui vou responder uma pergunta que Lídia Nova fez na semana passada. Lembra que você perguntou sobre o fato de alguém ser salvo e um ente querido não ser salvo? Como que vai resolver isso no céu? Para isso Deus tem um juízo. Nós chamamos de comprobatório. Essa expressão não está na Bíblia, comprobatório, mas a ideia está. E o texto é em Apocalipse. Olha Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Apocalipse 20, versos 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja, um grande trono branco, mais uma vez um trono, a ideia do juízo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja, a segunda fase do juízo é um juízo para morto, é o juízo dos mortos. Agora, nós estamos aqui em Apocalipse 20, no momento em que o mal já foi resolvido, Satanás já foi destruído. Eles tentaram invadir a cidade santa nos versos 7 a 9, e o fogo desceu dos céus e destruiu Satanás, destruiu todos os anjos maus. Agora João vê uma cena, mortos sendo julgados. Que mortos são esses? São os ímpios que não se salvaram. Eles passarão por um juízo. Agora, que juízo é esse? É um juízo de comprovação. Por que esse nome? Não é um juízo para ver se ele está salvo ou perdido. Ele já está perdido, porque ele não aceitou a Cristo. Mas é um juízo para se comprovar o porquê da sua perdição. Então, quando esse juízo acontecer, os mortos forem julgados, quando é que será esse juízo? Durante o milênio. E quem é que vai se envolver nesse juízo? Os próprios salvos. O apóstolo não diz assim: não sabeis vós que havemos de julgar até os anjos? Que anjos serão julgados nesse período também? Os anjos maus, que se perderam. Então os anjos maus e os ímpios serão julgados durante o milênio no juízo comprobatório. Então funcionará assim: quando os salvos chegarem nos céus, eles vão reinar com Cristo e também vão julgar os ímpios. Cada caso será minuciosamente analisado. E aí um esposo se salvou e a esposa não. Ou um pai se salvou e o filho não. Aí vem a inquietação: por que a pessoa que eu amo não está aqui? Aí quando os livros de registro forem abertos nessa segunda fase do juízo, nós vamos entender o motivo da perdição daquela pessoa.
E quando os salvos entenderem por que os ímpios se perderam, todas as oportunidades que foram dadas, toda a graça que foi estendida, tudo que o céu fez para aquela pessoa ali estar e descobrir que ainda assim ela não quis, nós vamos entender que Deus foi justo em trazer estes para os céus e condenar aqueles. Por quê? Porque finalmente Deus vai respeitar a escolha de cada um. E quando nós virmos todo o esforço que o céu fez para salvar a pessoa que nós amávamos e ela não quis, nós vamos entender a justiça divina. E isso não vai trazer para nós sofrimento na eternidade, porque aquela pessoa ali não está por uma escolha pessoal. Pastor Arius, uma dúvida. Após Cristo, todos que morrerem em Cristo, né, eles serão julgados por terem aceitado Cristo, ou aqueles que não aceitaram a Cristo por não terem aceitado a Cristo. E se existe a possibilidade de alguém morrer atualmente, nos dias de hoje, sem conhecer a Cristo? E se existe essa possibilidade, como que ela vai ser julgada? Qual vai ser o juízo dessa pessoa? No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo trata desse assunto. No capítulo 2, olha o que Paulo introduz o tema. Portanto, Romanos 2:1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgavas o outro a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E aí Paulo começa a comparar agora judeu e gentio, para dizer que todos eles diante de Deus são indesculpáveis. E há um momento em que Paulo diz assim, no versículo 12, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Aqueles que pecaram sem lei, por que sem lei? Eles não chegaram ao conhecimento da lei. Eles vão ser julgados de acordo com a luz que ele tinha. Se você pegar esse texto de Paulo e associar com Atos 17:30, onde Deus diz assim, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então, nenhum ser humano será julgado por algo que ele não conhecia. Nós só seremos julgados pelo conhecimento que nós temos. Agora, e alguém que nunca conheceu de Jesus e nunca pegou numa Bíblia? Agora vai para o capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram, o quê? Criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Que nós percebemos a realidade de Deus por meio da natureza. Porque a natureza é o livro de Deus. Então a natureza também revela quem é Deus. E há pessoas que nunca entrarão em contato com a Bíblia, mas terão luz sobre a existência de Deus através da natureza. A natureza também é uma forma que Deus usa para se revelar. Então a gente pode considerar que uma pessoa, por exemplo, um índio que vive lá no meio da Amazônia, que nunca ouviu falar de Deus, né? De alguma forma ele é uma pessoa boa, então o Senhor ele vai julgar ele pelas obras dele, por ele ser uma pessoa boa. Pela luz que ele alcançou, pelas revelações que ele teve na natureza, sobre um Deus Criador, e pelas impressões que o Espírito Santo dá também em nossa mente. Então existem 3 coisas que Deus usa para nos influenciar. A natureza, a palavra e o Espírito. O Espírito Santo fala constantemente a nós. E é o Espírito que nos ensina. Então nós chamamos isso de senso moral. É uma voz que nos mostra o que é certo e o que é errado. Você quer ver um exemplo disso? Em qualquer cultura, ter relação sexual com a mãe não é aceitável. Em qualquer cultura do mundo. Por que é assim? É o senso moral, como nós chamamos. Mesmo sem Bíblia, há um tipo de moralidade que o ser humano foi formatado com ela. Certo? Por isso seremos julgados. Andréia? Pastor, mas no sexto selo, não sei se é o sexto selo, fala que todos têm que seguir ter a noção do Evangelho, né? Sim.
para poder Jesus vir. Mas então não são todos? Porque o sexto selo, ele é aplicado agora no tempo do fim. Então há eventos como o selamento do capítulo 7 de Apocalipse, esse sexto selo que antecede a volta de Cristo, são acontecimentos que estão marcados para a geração que vai estar viva nos dias da volta de Jesus. Então, quando Jesus falou em Mateus 24:14 que o evangelho do reino será pregado para todo mundo, então virá o fim, Jesus se refere também a essa geração que vai viver antes da volta dele, certo? Então, são eventos alusivos aos dias da volta de Jesus. As pessoas que estiverem vivas nos dias da volta de Jesus, todos ouvirão do evangelho. Aí não haverá nenhuma pessoa que não conheça o evangelho, certo? Nesse tempo do fim, todos conhecerão. Pode ser que hoje ou no passado alguém morreu sem ter contato com a Bíblia. Essa não vai ser a realidade do tempo do fim. Na última geração que viver nos dias da volta de Jesus, todos serão evangelizados com o evangelho eterno, de acordo com Apocalipse 14, verso 6 até o verso 12. Falta-nos agora o quê? A terceira fase, que é juízo executivo. Que fase é esta? É a aplicação da sentença sobre os ímpios. E sobre essa terceira fase, nós já lemos semana passada. É quando justamente os ímpios forem seduzidos por Satanás e os ímpios marcharem pela superfície da terra para invadir a Nova Jerusalém que desceu dos céus. Aí o versículo 9 de Apocalipse 20 diz que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que é essa destruição dos ímpios pelo fogo? É o juízo executivo. É a terceira fase, é a aplicação da sentença. Então, a primeira fase está acontecendo hoje e ela é aplicada àqueles que aceitaram a Cristo. A segunda fase apenas comprova o porquê da perdição e a terceira fase aplica a sentença nos perdidos, que é a destruição pelo fogo. Leônidas. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que trata da impureza da igreja em Corinto, o versículo 5 fala assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso tem a ver também com o juízo? Tem a ver. Paulo está lidando com uma igreja que era tremendamente prostituída. Em Corinto você vai encontrar todo tipo de pecado, inclusive incesto. Gente que tinha relação sexual com os próprios pais. Paulo escreve e diz que a pessoa que está vivendo assim em pecado deve ser entregue. Ou seja, ele tem que ser tirado da igreja para que ele se arrependa. Por quê? Porque se ele se arrepender, ele vai ser salvo no dia do juízo ainda. Então ele tem que entender que ele está em pecado. A igreja tem que puni-lo, tem que clarear na mente dele e dizer: você está em pecado. Aí entra a disciplina eclesiástica. O que é disciplina eclesiástica? É quando uma igreja diz para alguém que é membro: você vai ser removido do rol de membro porque você está vivendo em pecado. Agora, se a igreja nunca remove ninguém, não há disciplina eclesiástica, todo mundo faz o que bem quer e continua sendo membro, como que a igreja vai estar sendo uma mensageira de Cristo em aprovar o que é certo e condenar o pecado? Então é isso que Paulo está tratando. E espera-se com essa disciplina eclesiástica que finalmente ele se arrependa e ele alcance a sua salvação. Amigos, aqui está a terceira e última fase do juízo. Então o juízo de Deus se divide em 3 fases. E todos nós daremos conta de nossas obras no dia do juízo. Disse Cristo, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso Pedro faz para todos nós um forte apelo. O que Pedro disse em sua terceira carta, ou segunda carta, capítulo 3, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Como que pereceu a primeira geração de habitantes da terra? Água, dilúvio. Agora essa geração, fogo. O mundo vai ser destruído. Os ímpios serão destruídos pelo fogo e a terra é renovada pelo fogo. Então, Pedro está dizendo que os céus e a terra estão entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição de quê? Dos ímpios. Os ímpios serão destruídos quando a terra for queimada, naquele tempo depois do milênio. Visto que todas essas coisas
hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Passado o fogo do juízo executivo, nós vamos ter novos céus e nova terra, como lemos lá em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Por isso, eu e você podemos confiar no braço de Deus para nos salvar. Há escape para todos nós, porque nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa, é Jesus Cristo. E todo aquele que hoje o está aceitando como Salvador pessoal será absolvido no dia do juízo. Qual é o convite que eu quero fazer para você hoje? Hoje aprendi que o juízo de Deus está em andamento e que todo ser humano vai dar conta de suas obras. Desejo agora aceitar Jesus como meu advogado junto ao Pai e ser absolvido no tribunal celestial. Esse é o desejo do seu coração? Ser absolvido no tribunal celestial? Você precisa então ter Cristo como seu advogado. E quando tem que ser isso? Tem que ser agora. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia da sua morte. Você também não sabe o dia da volta dele. Então, se a morte é um fator desconhecido, se nós não sabemos o dia da volta dele, então nós precisamos hoje abrir nosso coração. Robson Fonseca vai cantar uma música onde ela faz uma pergunta. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Você estaria salvo se Jesus viesse hoje? Se Cristo viesse hoje, ou se a morte chegasse hoje para você, você está vivendo de acordo com os princípios da lei de Deus, como aprendemos hoje? Você seria absolvido no tribunal divino? Pense nisso, enquanto você ouve essa canção.